Hoje eu quero falar com vocês sobre uma doença que causa muito medo, muito pânico e que cada vez mais cresce entre a população mundial, o câncer. A princípio, a gente vai falar sobre o que é o câncer. Em seguida, eu quero abordar as possíveis causas emocionais que levam uma pessoa a desenvolver essa doença segundo a linguagem do corpo, vendo o câncer como um grito da alma, como uma doença da alma, como uma linguagem da alma, ela está se expressando. Mas eu gostaria, antes de mais nada, que você entendesse que o câncer não é um organismo que veio de fora de você e se alojou no seu corpo através de uma brecha no seu sistema imunológico, como um vírus e uma bactéria, por exemplo. Não. O câncer, ele teve início a partir de uma célula sua, de uma célula da pessoa que está doente. Uma célula que a pessoa deixou adoecer, né? Deixou doente e que está apenas buscando sobreviver. Não importa o que fale a ciência, a medicina, isso não se pode negar. É uma célula sua se reproduzindo desordenadamente em busca de sobrevivência. Essas células, elas não sabem que estão te matando ao mesmo tempo que buscam sobreviver. E antes de mais nada, também lembrem-se que há 16 anos eu passei por um câncer e estou saudável e completamente curada desde então. Bom, então o câncer é um grupo de doenças caracterizadas pelo crescimento desordenado de células anormais do corpo. Elas não são células, essas células não eram anormais. De certa forma, por alguma coisa ali, fez com que uma célula sua saudável virasse, se transformasse em uma célula anormal. Essas células, elas podem formar tumores malignos e invadir tecidos adjacentes e se espalhar para outras partes do corpo através da corrente sanguínea ou do sistema linfático. Esse processo de espalhamento é conhecido como metástase. E diferente do que se acreditou por décadas, o projeto Genoma Humano veio para mudar o que se acreditava ser a causa do câncer. Esse projeto, ele forneceu uma base crucial para o estudo da genética, mas os avanços subsequentes mostraram que a genética sozinha não determina o desenvolvimento de doenças como o câncer. A interação complexa entre genes, modificações epigenéticas, fatores ambientais e o microbioma revela uma imagem mais complexa e interconectada da saúde humana. A compreensão dessas interações é fundamental para o avanço da medicina personalizada e para o desenvolvimento de abordagens mais eficazes na prevenção e tratamento de doenças. A ideia desse vídeo não é a gente falar do câncer pela visão da medicina tradicional, mas como uma expressão da alma no corpo físico, levando em consideração a linguagem do corpo como essa expressão, como eu já falei aqui. A gente pode dizer que o câncer é visto como um reflexo profundo de conflitos emocionais e psicológicos contemporâneos. Ao invés de ser apenas uma doença física, ele é interpretado como uma manifestação de desequilíbrios internos e crises emocionais. O câncer simboliza questões não resolvidas e, de certa forma, o estresse emocional crônico que se acumula ao longo do tempo, criando um ambiente onde as células do corpo começam a agir de maneira desordenada. Esse comportamento das células reflete o caos e o conflito interno vivido pela pessoa que tem a doença. Além disso, a imagem do câncer muitas vezes carrega um peso de medo e desesperança. Frequentemente é retratado na mídia e na sociedade como uma sentença de morte inevitável. Essa percepção negativa pode intensificar o sofrimento e a ansiedade dos pacientes e das suas famílias, dificultando o processo de cura. E isso aumenta muito quando a pessoa acompanha o sofrimento de quem mostra o drama da sua doença dia após dia nas redes sociais, ou quando é o próprio paciente que se vitimiza para o mundo todo, com a falsa ideia de que assim vai se sentir melhor por causa da compaixão de quem o segue. Compreender o câncer como um sinal de problemas emocionais e psicológicos
permite uma abordagem mais holística e integrada para o tratamento. Em vez de focar apenas em métodos da medicina convencional, também é importante tratar as causas subjacentes, como estresse, tristeza, medo e possíveis traumas. Assim, a doença pode ser abordada de maneira que promove não apenas a eliminação dos sintomas físicos, mas também a resolução de questões internas, oferecendo uma oportunidade para uma cura mais completa. No estudo do câncer a nível celular, é fundamental entender como as alterações celulares refletem e influenciam o estado emocional e psicológico de um indivíduo. O câncer, no contexto celular, é visto como uma manifestação de desordens internas profundas que se traduzem em mudanças na estrutura e no funcionamento das células. As células cancerígenas se distinguem por seu crescimento desordenado e sua capacidade de se multiplicar sem controle. Esse comportamento anômalo é interpretado como uma resposta a um ambiente interno perturbado. No nível emocional e psicológico, isso pode ser visto como uma forma de resistência ou uma reação a conflitos não resolvidos e um estresse crônico. Essas células geralmente apresentam uma capacidade reduzida de realizar funções normais e podem invadir tecidos circundantes, refletindo a maneira como os conflitos internos podem invadir e comprometer diferentes áreas da vida de uma pessoa. O crescimento desordenado das células pode ser comparado ao crescimento desordenado dos problemas emocionais e psicológicos, que, se não tratados, podem levar a um estado de desequilíbrio profundo. Além disso, o processo de formação de tumores é considerado um reflexo de uma tentativa das células de se adaptarem a condições adversas. Esse processo é visto como uma metáfora para uma forma como os indivíduos lidam com o estresse e traumas emocionais. A falta de controle no crescimento celular pode ser comparada ao sentimento de falta de controle na vida emocional de uma pessoa. Quando a pessoa ela perde o controle da própria vida, o controle dos próprios sentimentos, quando ela não tem mais a capacidade de gerir as suas emoções. O tratamento do câncer, portanto, pode ser abordado não apenas a partir de uma perspectiva médica convencional, mas também através da consideração dos fatores emocionais e psicológicos que contribuem para a doença. Compreender o câncer no nível celular envolve a integração de conhecimentos sobre como o ambiente interno afeta o comportamento das células e como a cura pode envolver a resolução de conflitos internos e a restauração do equilíbrio emocional. Os níveis de significação do evento cancerígeno exploram como a manifestação do câncer pode ser interpretada em diversas camadas de significado, revelando a complexidade de sua relação com a saúde emocional e psicológica. No nível mais superficial, o câncer é visto como uma alteração física nas células do corpo. Nesse nível, os sintomas e a localização do câncer são interpretados como reflexos de problemas específicos, como exposição a toxinas ou predisposição genética. Esse entendimento é importante para o diagnóstico e tratamento convencional, mas oferece apenas uma visão limitada do problema. No nível intermediário, o câncer é considerado como um sinal de desequilíbrios emocionais e psicológicos. Aqui, a interpretação se concentra em como o estresse, a repressão emocional e os traumas não resolvidos podem contribuir para o desenvolvimento de células cancerígenas. E, num nível mais profundo, o câncer é compreendido como um evento que possui significados simbólicos e arquetípicos. Esse nível busca entender o câncer como uma expressão de temas universais e pessoais. Os padrões de crescimento desordenado das células podem simbolizar padrões emocionais e psicológicos mais amplos, como a luta interna contra a opressão ou o desejo de mudança. A localização do tumor pode refletir áreas da vida onde a pessoa sente uma falta de controle
ou há conflitos significativos. Além disso, a abordagem simbólica pode envolver a análise de como o câncer representa uma oportunidade para transformação pessoal e espiritual. O evento cancerígeno é visto como um convite para confrontar e integrar aspectos ocultos da psique, oferecendo uma chance para a cura que vai além do tratamento físico. Esse nível de significação promove a ideia de que a doença pode levar a um crescimento profundo e a uma reavaliação das prioridades e valores pessoais. Portanto, os níveis de significação do câncer vão além da compreensão física e médica, explorando como a doença se relaciona com o estado emocional e psicológico da pessoa. Essa abordagem holística permite uma compreensão mais completa e integrada do câncer, considerando tanto as suas manifestações físicas quanto as suas dimensões simbólicas e emocionais. No meu caso, quando eu tive câncer, eu sempre disse: se eu não mudar a minha vida, o câncer vai me matar. Se eu não mudar a maneira com que eu levo a minha vida, eu não vou me curar. Eu precisei entrar em mim profundamente e transformar a mulher que eu era e que criou aquilo, que deixou as células doentes, para a mulher que eu sou hoje. Uma mulher completamente livre, independente de qualquer coisa e que sabe o que quer. Uma mulher que se respeita, uma mulher que sabe fazer escolhas mais assertivas. Por se não fosse assim, se eu não curasse as mágoas que eu tinha dentro de mim, se eu não liberasse o perdão, se eu não eliminasse o medo, o ódio, a desesperança de dentro de mim, da minha vida, eu não estaria mais aqui. Porque o câncer é frequentemente descrito como uma caricatura da nossa realidade, representando uma ampliação e exageros dos conflitos e desequilíbrios internos que nós enfrentamos em nossas vidas diariamente. Essa perspectiva sugere que a doença, com a sua natureza desordenada e invasiva, reflete de maneira distorcida e intensificada os problemas emocionais e psicológicos que estamos lidando. Eu era muito infeliz no meu casamento. Eu era uma mãe irritada, sem paciência. A única coisa que eu sabia fazer era ficar tensa. Tinha fibromialgia, enxaqueca, tinha sinusite crônica e não conseguia me movimentar. Eu era igual uma água parada que estava podre, que precisava fluir. E a doença veio para me mostrar que ou eu fazia alguma coisa para sair daquela posição de sofrimento constante, ou eu morreria. O meu próprio corpo ia acabar ia acabar se destruindo. Porque ao considerar o câncer como uma caricatura, a gente observa que a doença pode exagerar e dramatizar as características desses nossos conflitos internos. Por exemplo, enquanto um conflito emocional ou psicológico menor pode causar desconforto ou estresse, o câncer representa uma versão extrema desse problema, manifestando-se como um crescimento descontrolado e invasivo no corpo. Essa ampliação serve para destacar a seriedade dos conflitos não resolvidos, nos forçando a confrontá-los de maneira mais direta. Quantas mulheres estão aí com problemas mais leves, enxaqueca, dor no corpo, tensão, candidíase, problema de intestino e não entende que isso é um grito da alma, um grito leve, que se você não entender o que isso significa e mudar a sua maneira de ver a vida, mudar a sua condição, isso pode sim se transformar em um câncer. Além disso, a caricatura do câncer também pode se manifestar na forma como a doença compromete diferentes áreas da vida da pessoa, refletindo como os conflitos internos podem invadir e afetar várias dimensões da nossa existência. A forma e a localização dos tumores podem simbolizar áreas específicas da vida, onde há desequilíbrios significativos.
Por exemplo, um câncer que afeta a área do peito, ele pode simbolizar questões relacionadas à nutrição emocional e ao apoio, enquanto um câncer no sistema digestivo pode estar refletindo dificuldades em processar e integrar experiências emocionais. A ideia de que o câncer é uma caricatura também destaca a desconexão entre a forma como percebemos nossos problemas internos e como eles se manifestam fisicamente. Muitas vezes, os conflitos emocionais e psicológicos, eles são minimizados ou ignorados até que se tornem problemas físicos evidentes, como o câncer. Esse processo, ele pode ser visto como uma forma da nossa realidade interior se manifestar de maneira exagerada e dramática no corpo, nos forçando a reconhecer e a tratar os problemas que, de outra forma, poderiam permanecer ocultos. A caricatura, ela também pode ser interpretada como uma metáfora para a maneira como o câncer amplifica os aspectos negativos da nossa vida, revelando padrões de comportamento e pensamentos que nos prejudicam. Através da doença, nós somos confrontados com a necessidade de enfrentar e mudar esses padrões, oferecendo uma oportunidade para a transformação e o crescimento pessoal. Mas o que a gente mais vê por aí é a pessoa indo para o lado contrário. Ela desenvolve o câncer e, ao invés dela ir buscar a causa, ir lá e tratar bem profundamente aquilo, observando mais a própria vida, não. Ela se vitimiza, ela cria drama, ela se coloca numa posição de coitadinha e muitas vezes acaba potencializando aquilo que causou a doença. Portanto, ao considerar o câncer como uma caricatura da nossa realidade, é possível ver a doença não apenas como um problema físico a ser resolvido, mas como um reflexo exagerado dos conflitos e desequilíbrios que nós temos dentro de nós. Essa perspectiva nos incentiva a abordar a doença com uma compreensão mais profunda das suas raízes emocionais e psicológicas, buscando resolver os problemas subjacentes que a caricatura revela. O câncer é visto como uma manifestação dos mecanismos de defesa que nós utilizamos para lidar com aquilo que nos estressa, aqueles estressores emocionais e psicológicos. O câncer ele também pode ser interpretado como um reflexo de defesas internas que se tornaram excessivas e desadaptativas. Quando uma pessoa enfrenta estresse crônico, conflitos não resolvidos ou emoções reprimidas, o corpo pode reagir criando um ambiente onde as células começam a crescer de forma desordenadas. Essas reações defensivas são uma tentativa de proteger o indivíduo de enfrentar diretamente o sofrimento emocional, mas em vez disso pode resultar em uma doença física. É o que eu falei, o câncer ele não está aqui para te matar, ele está tentando sobreviver. E o conceito de defesa aí no contexto do câncer abrange vários aspectos. Primeiro, pode envolver a negação ou a minimização dos problemas emocionais. Quando você não reconhece ou não enfrenta diretamente os teus conflitos internos, você pode criar um estado de estresse que contribui para o desenvolvimento do câncer. É como colocar álcool no fogo, adubo na horta. O câncer, ele pode ser visto como uma maneira do corpo de externalizar e manifestar os efeitos deste estresse não reconhecido. Tipo assim, toma, tá aqui, ó. Olha para isso e resolva. Por favor, resolva isso. Não dá mais para viver assim. Então, você tem que ir lá, você tem que fazer o tratamento médico, tem que seguir o protocolo. Mas se você não entender o que aquela doença está querendo dizer na sua vida, você não vai se curar. Você vai eliminar as células que estão ali, aquele tumor, muitas vezes o tratamento, quimioterapia, radioterapia, elimina aquilo. Mas a terra, o solo continua fértil e a semente está ali. Com o tempo, ela vai brotar novamente.
Além disso, a defesa pode se manifestar como uma tentativa de evitar a dor emocional por meio da repressão ou da dissociação. O câncer ele pode surgir como uma forma de manifestar o impacto dessas defesas, onde o corpo expressa as consequências físicas das emoções reprimidas. E esse processo pode ocorrer porque as defesas emocionais se tornam tão fortes que acabam afetando negativamente a saúde física. Porque aqui a gente está falando de câncer, mas quem explica fibromialgia, doenças autoimunes? Quem explica? A medicina, ela tem uma ideia, mas não consegue explicar. E se tratando do câncer, também pode ser interpretado como uma tentativa do corpo de criar uma zona de conforto em resposta ao estresse. As células cancerígenas, elas podem crescer descontroladamente como uma forma de criar uma barreira ou uma área isolada que simboliza a tentativa de proteger o organismo de um ambiente interno caótico. Você imagina como que está o interior de uma pessoa que desenvolve um câncer? Porque essa interpretação que eu acabei de dar aqui, ela sugere que o câncer é uma forma de defesa física contra o impacto dos conflitos emocionais não resolvidos. Então, lembra que eu falei no começo, não é um vírus que veio de fora e te deixou doente, é uma célula sua. É uma célula sua que não sabe mais o que fazer. Porque o câncer, no plano social, ele é analisado como um fenômeno que vai além da experiência individual, refletindo e influenciando aspectos mais amplos da sociedade. E essa perspectiva considera como o câncer não apenas afeta o indivíduo, mas também como suas manifestações e o tratamento da doença estão interligados com as dinâmicas sociais e culturais. No plano social, o câncer ele pode ser visto como um reflexo das pressões e expectativas que a sociedade impõe sobre as pessoas. A forma como o câncer é percebido e tratado é moldada por normas culturais, estigmas e expectativas sociais. Por exemplo, a maneira como o câncer é discutido na mídia, as campanhas de conscientização e as representações culturais podem influenciar a percepção pública da doença e o suporte oferecido aos pacientes. Além disso, o câncer pode afetar a dinâmica familiar e social de maneira significativa. A doença muitas vezes impõe mudanças nas relações familiares e sociais, criando novos desafios e ajustando papéis e responsabilidades. A presença de um câncer pode levar a um aumento de estresse e da pressão sobre os membros da família, afetando a forma como as pessoas interagem e se apoiam mutuamente. O impacto emocional e financeiro da doença pode alterar a estrutura e a funcionalidade das relações familiares e sociais. Quantas mulheres não são abandonadas pelos seus parceiros quando descobrem que estão com câncer? Eu, no meu caso, quando eu descobri que estava com câncer, a primeira coisa que o meu marido fez, depois de 15 anos, na época que eu descobri a doença, 15 anos junto com ele, de casado, foi arrumar uma amante para ter a sua fuga lá. Por quê? Porque é difícil lidar com isso. Então, o câncer pode sim revelar desigualdades sociais e econômicas. O acesso aos diagnósticos, tratamentos, suporte pode variar amplamente entre diferentes grupos sociais e econômicos. A gente sabe disso. Essas desigualdades podem influenciar a qualidade do cuidado recebido e os resultados da doença, refletindo as disparidades presentes na sociedade em geral. Só que tem um porém. Não importa o dinheiro que você tenha, o tratamento ele sempre vai ser o mesmo. O que pode variar aqui em relação ao acesso disso, quanto mais rápido uma pessoa que tem condições financeiras vai chegar ao tratamento, a qualidade que ela vai ter, onde ela vai fazer aquele tratamento, o suporte, o apoio, a rede de apoio que ela vai ter, faz toda a diferença. Eu recebi o melhor tratamento que poderia existir relacionado a ambiente, a exames, a velocidade, né, a rapidez com que eu consegui cirurgia, tudo foi diferente. Mas isso não cura.
Isso não cura. Pode ter uma pessoa que está sendo tratada pelo SUS e ela se curar, e tem uma pessoa que está sendo tratada nos Estados Unidos, como aconteceu com a mulher do Roberto Carlos, e ela não sobreviver. Por quê? Porque é tudo isso que a gente está falando aqui. A cura, ela é mais profunda do que só acabar com as células que estão em divisão celular desordenada. Mas, independente disso, a forma como o câncer é abordado no plano social pode incluir também a forma como os pacientes são tratados em termos de estigma e discriminação. Em algumas culturas, para vocês terem uma ideia, o câncer pode ser associado a tabu ou vergonha, e que pode levar a um isolamento social do paciente e a falta de apoio adequado. Esse estigma, ele pode afetar a disposição das pessoas em buscar o tratamento e a forma como são tratadas por seus círculos sociais. Existem pessoas que não querem fazer o tratamento porque não querem passar pelos efeitos da quimioterapia, não querem perder o cabelo, perder as unhas, né? Muitos pacientes acabam engordando por conta de corticoides, como aconteceu comigo. Eu acho que a maioria das pessoas se sente envergonhada de sair na rua, sair em público, principalmente mulheres que perdem o cabelo. Se sente envergonhada e acaba se isolando. Não foi o que aconteceu comigo. Eu não tinha vergonha, mas eu procurei não espalhar para as pessoas que eu estava doente, para não gerar aquela egrégora de piedade, aquela egrégora negativa. Então, somente quem me via sem cabelo é que sabia que eu estava em tratamento, e acredito que isso ajudou muito. Além de que eu associei ao tratamento convencional todas as terapias holísticas que eu tive acesso, além de meditação e muitas outras coisas que eu fiz, que foi inclusive o divórcio e tal. Mas voltando aqui, é importante que quando a gente considera o câncer no plano social, a gente precisa reconhecer como a doença interage e como ela é moldada por fatores sociais e culturais. Essa abordagem amplia a compreensão do câncer, não apenas como uma condição médica, mas como um fenômeno que influencia e é influenciado por dinâmicas sociais mais amplas. Isso ajuda a criar uma visão mais completa e integrada da experiência do câncer, considerando não apenas os aspectos individuais da doença, mas também as suas implicações sociais e culturais. Em vez de encarar o câncer apenas como um desafio a ser superado, é importante a gente explorar como a doença pode oferecer uma oportunidade para uma mudança significativa e uma nova compreensão da vida. Quando você não dá valor para a vida e de repente você percebe que você pode perder a sua vida, eu acredito que a gente deveria mudar aí a nossa visão. A solução para o problema do câncer não se limita apenas ao tratamento físico da doença. Ela também envolve uma abordagem holística, como eu já falei, que considera a integração dos aspectos emocionais, psicológicos e espirituais no processo de cura. Esse entendimento sugere que, para alcançar uma verdadeira redenção, é necessário abordar não apenas os sintomas físicos, mas também as causas subjacentes que contribuem para o desenvolvimento da doença. Eu gosto de repetir isso aqui para que fique muito claro. A transformação pessoal, como eu falei aqui, que já aconteceu comigo, é um aspecto central dessa abordagem. Enfrentar o câncer pode levar a uma reavaliação profunda da vida, dos valores e das prioridades. O processo ele pode estimular uma reflexão sobre o propósito da vida, as relações pessoais e o sentido da nossa existência. Muitas vezes, a experiência com o câncer promove um crescimento pessoal significativo, ajudando a pessoa a desenvolver uma perspectiva mais ampla e uma maior apreciação pela vida. Além disso, a redenção do câncer pode envolver a resolução dos conflitos emocionais e a cura das feridinhas. Sabe as feridas psicológicas? Você tem que ir lá e curar. O tratamento pode incluir também a exploração e a liberação de emoções reprimidas, traumas passados e o estresse. Sabe aqueles estresses não resolvidos? É isso. Ao abordar essas questões,
Você pode encontrar uma nova sensação de equilíbrio e bem-estar, contribuindo para uma recuperação mais completa. Tipo assim, quer saber? Eu vou cuidar de mim. Eu vou deixar tudo que eu estava carregando nas costas de lado. Porque a solução também pode ser vista de maneira como uma experiência com como o câncer influencia a vida das pessoas que estão ao redor. Muitas vezes o câncer leva a uma maior conexão e empatia entre familiares e amigos, promovendo um apoio mútuo e fortalecendo os laços interpessoais. A experiência pode inspirar mudanças positivas nas comunidades e nas atitudes em relação à saúde e ao cuidado. No meu caso, não foi bem assim. No meu caso, as pessoas acabaram se afastando, elas foram me visitar para saber como eu estava, aquela curiosidade para saber como é que está a pessoa antes de ir para o caixão. E não aconteceu isso. As pessoas acabaram se afastando e, por um lado, foi muito bom. E se tratando de princípios terapêuticos relacionados ao câncer, a abordagem tem que ir muito além do tratamento convencional, integrando métodos que buscam tratar o indivíduo, né, a pessoa como um todo, de forma holística e não apenas aqueles sintomas físicos ali, que foi o que eu fiz na minha vida, foi o que eu escolhi para o meu tratamento. Os princípios terapêuticos também, eles incluem uma abordagem multidimensional que considera o corpo, a mente e o espírito como interligados. Hoje a gente tem aí já a medicina integrativa, né, que não é considerada pela medicina, né, como uma especialização, mas muitos médicos estão pendendo para esse lado, porque eles entendem que não podemos mais ficar fatiando os indivíduos e mandar cada pedaço para um especialista. Nós somos um ser inteiro e precisamos ser tratados como tal. A ideia central é que a cura não ocorre apenas através de intervenções médicas, mas também por meio da integração de estratégias que abordam o bem-estar emocional e psicológico de cada um. Isso pode envolver a combinação de tratamentos médicos com terapias complementares que ajuda a promover um estado de equilíbrio e harmonia. Mas eu acho que o principal mesmo é você estar bem consigo mesma. Um princípio fundamental também é o foco da personalização do tratamento. Cada pessoa é única e a abordagem terapêutica deve ser adaptada às necessidades de cada um, individualmente, levando em conta não apenas a condição física, mas também as experiências pessoais, os fatores emocionais e as preferências do paciente. Esse princípio defende que um tratamento eficaz, ele deve considerar a totalidade do indivíduo, proporcionando cuidados que respeitem e atendam às suas circunstâncias específicas. Um outro aspecto também que eu acho muito importante é a promoção da autoajuda e da participação ativa do paciente no processo de cura. Sabe, incentivar a pessoa e se envolver ali ativamente no seu tratamento e adotar práticas que promovam a saúde e o bem-estar podem contribuir, sim, significativamente para a recuperação. Isso pode incluir a educação sobre a doença, a adoção de hábitos saudáveis e o desenvolvimento de habilidades para lidar com o estresse e a ansiedade. É isso aqui. Não adianta para você estar bem, você precisa praticar atividade física, ter uma alimentação equilibrada, estar bem mentalmente, sabe, não ter estresse na sua vida. Isso tudo, se tiver uma equipe multidisciplinar, né? Uma equipe ali que pode te auxiliar nisso, eu acho assim que uma boa parte de tudo isso já foi vencida, já foi ultrapassada, porque a integração de práticas de apoio, como a terapia psicológica, meditação, como eu falei aqui, que mais? Técnicas de relaxamento, porque você tem que relaxar, você tem que deixar aquele medicamento, aquilo tudo fazer efeito no seu corpo. E além de que fazendo tudo isso aqui que eu tô falando, você ainda vai diminuir muito os sintomas do tratamento em si. Porque essas práticas, elas podem ajudar a reduzir o estresse e melhorar o teu estado emocional. E além de apoiar, né, a capacidade do corpo de se curar.
É como se você estivesse dando ao corpo todas as ferramentas que ele precisa para se curar. Uma coisa que eu percebi assim, e que eu acredito que realmente faria toda a diferença se nós buscássemos realmente a cura e não só o tratamento, é a instrução. É passar para o paciente o que aquele medicamento vai fazer no corpo dele e como ele, na casa dele, na residência dele, na comunidade dele, pode se ajudar. Os médicos que prescrevem o tratamento quimioterápico, que fazem as cirurgias, eles não estão preparados para isso, porque eles lidam com o câncer como apenas uma parte do corpo que precisa ser extirpada. Eles não entendem da parte emocional, da parte psicológica, e aí não adianta. Outra coisa que é muito importante também, que seria importante, é a motivação positiva. É você tirar o paciente de uma situação de medo e desesperança, achando que aquilo ali é uma sentença de morte. Eu, em momento algum, acreditei que fosse morrer de câncer. E como muitas pessoas observam as pessoas que estão morrendo de câncer, que o câncer está voltando, eu procurava ver as pessoas que tinham se curado. Aquelas pessoas que já fazia 10, 15 anos, que tinham passado por aquilo e estavam bem. Era isso que eu fazia. Bom, eu espero que você ouça novamente este áudio, né, esse vídeo áudio aqui. E se você está passando por essa doença, eu espero que você tenha conseguido interpretar tudo que eu trouxe aqui e ter entendido que se você não mudar o que te levou a desenvolver essa doença nunca terá a cura absoluta. Tenha coragem, enfrente a doença, mas enfrente principalmente aquilo que fez com que você desenvolvesse a doença. Um beijo de luz para todos vocês.